Quero contar sobre mais um escândalo na base do Corinthians. Você sabia que o presidente Augusto Melo criou a categoria Sub-18 no Timão? Importante lembrar que essa categoria não existe na CBF e nem tem calendário de jogos no Campeonato Brasileiro. A justificativa do Corinthians é de que esse Sub-18 excursionaria pelo Brasil e pelo exterior, mas 1 ano e 4 meses após assumir o clube, o Augusto e o pessoal da base não conseguiu realizar nenhuma excursão para o Sub-18 até agora. Existe o planejamento de uma partida ou de alguns jogos na metade do ano nos Estados Unidos, resta saber se isso vai sair do papel. A grande verdade é que esse Sub-18 do Corinthians até aqui tem servido apenas como um grande cabide de emprego. Corinthians, nas categorias de base, que já contratou perto de 80 jogadores, vai colocando atletas nesse Sub-18. Resta saber o motivo. Importante lembrar também que há jogadores com mais de 18 anos de idade participando do Sub-18. Tem um, inclusive, com 20 anos de idade. Coisa é tão largada e bagunçada que esse Sub-18 não consegue nem treinar com o restante das categorias de base no CT do Parque Ecológico do Tietê. Para evitar que esse pessoal que já não tem campeonato para jogar, também não tem espaço para treinar, o Corinthians se associou à Portuguesa e usa um dos campos do centro de treinamento rubro-verde. Só para completar outras coisas super importantes que você precisa saber sobre a base. O zagueiro Caio Garcês, 20 anos de idade, titular absoluto durante toda a Copa São Paulo de Juniores. Esteve, por exemplo, na decisão contra o São Paulo. O jogador saiu de graça, sem render qualquer centavo ao Corinthians. Enquanto o Timão compra um monte de jogadores de qualidade discutível, abre mão sem custos de atletas que são elogiados. O Caio já está empregado jogando no São Bernardo. Só para completar, outra informação relevante. O Corinthians tenta descobrir quem é o funcionário da base que tem aliciado os jogadores para que fechem com um único empresário específico. Essa situação tem causado uma série de denúncias internas. Essas denúncias já chegaram ao Augusto, que tenta apurar qual o funcionário e qual o empresário que se beneficiam desse esquema. Hora de falar sobre o Corinthians e a semana decisiva que pode levar à prisão dirigentes alvinegros. É que a investigação em relação ao caso Vaidebet vive seu ápice a partir de segunda, terça e quarta-feira, quando estão marcados depoimentos de Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Augusto Melo. O primeiro a prestar depoimento na condição de investigado e não de testemunha é Marcelo Mariano, que atua ainda como diretor administrativo do Corinthians. Ele foi o responsável por agilizar o pagamento de 2 notas fiscais a Alex Cassundé, o laranja da negociação de 25 milhões de reais entre Corinthians e Vaidebet. Só para você entender o contexto, a polícia passou a investigar esse caso depois de descobrir que o Corinthians se comprometeu a pagar 25 milhões de reais de comissão ao Alex Cassundé, só que o Alex nunca participou de intermediação nenhuma entre as partes. Para piorar, a polícia também conseguiu descobrir que parte desse dinheiro que era repassado ao Cassundé voltava para dirigentes do Corinthians e outra parte ia para crime organizado. E é em meio a esse contexto que na segunda-feira o Marcelo Mariano se apresenta para ser ouvido, diretor administrativo. Na terça-feira, a vez do Sérgio Moura, que já foi superintendente de marketing do Corinthians. Foi o Sérgio quem levou o Alex Cassundé para dentro do Corinthians. Na quarta-feira é a vez de o presidente Augusto Melo prestar esclarecimentos. Todos os depoimentos marcados para as 2 da tarde numa mesma delegacia. E eu posso garantir para vocês que esses 3 depoimentos vão encerrar o indiciamento. Vamos encerrar o inquérito e a partir daí restará o indiciamento da polícia e a denúncia do Ministério Público. As pessoas que estão cuidando de perto do caso asseguram que existe o risco real de prisão para dirigentes corintianos, que o Timão foi vítima, nesse caso, de pessoas que se aproveitaram da oportunidade para fazer dinheiro. Estou muito curioso para saber como é que essa história termina, algo super relevante que pode, inclusive, mudar os rumos da política alvinegra. O que você pensa sobre todo esse contexto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Quero te atualizar sobre Rodrigo Garro, que está de volta ao Brasil depois de alguns dias em território espanhol. Ele foi para lá para tentar avançar, melhorar, evoluir no seu tratamento em relação a dores no joelho. A tendinopatia que tem perseguido e impedido o Garro de ser mais útil desde a temporada passada. O Garro disse o seguinte em sua chegada ao Brasil: estou de volta. Continuo no período de recuperação.
Foram dias de muito trabalho na Espanha. Estou com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês. O Garro ainda completa, abre aspas, obrigado pelas mensagens de carinho. Para mim é muito importante num recado específico para o torcedor corintiano. Se Rodrigo Garro ainda não volta e não há prazo para o seu retorno, a tendência é que ele esteja à disposição apenas no segundo semestre, depois da paralisação do campeonato por conta do Super Mundial de Clubes. O Timão terá para o confronto contra o Palmeiras nesse sábado Memphis Depay, o atacante holandês que foi poupado do confronto contra o América de Cali pela Sul-Americana na terça-feira na Colômbia, teve seu tornozelo melhor. Você vai lembrar que ele havia registrado numa foto um tornozelo bastante inchado, depois de uma dividida que ele sofreu no jogo do último final de semana. Agora, zerado desse problema, Memphis Depay terá condição e será reforço corintiano para a grande decisão contra o Palmeiras. Bora falar agora sobre o Corinthians. Que história é essa de que o Timão está de olho no artilheiro do Campeonato Paranaense? Trata-se de Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, o Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta, o Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Informação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians, ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nesta sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Só para arrematar, informação importante da política corintiana. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Tudo por causa de um movimento criado pelo Augusto Melo. O presidente do Corinthians denunciou o presidente do Conselho, entre outras coisas, pela forma como Augusto conduziu, ou melhor, como o Romeu Tuma Júnior conduziu o processo de impeachment do Augusto. Na avaliação do presidente do clube, Romeu tomou partido e fez o possível e impossível para que o Augusto Melo sofresse o impeachment, processo que ainda não terminou, não houve a votação final. E preventivamente o Romeu Tuma Júnior está afastado do seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo, isso certamente ainda vai render muita polêmica nos próximos dias. Hora de falar sobre o Corinthians. Augusto Melo pode deixar a presidência do Timão em abril. E olha que essa questão nem tem a ver com a investigação policial da Vaidebet ou com o processo de impeachment aberto contra ele dentro do próprio clube. A nova treta está relacionada ao balanço de 2024. É grande a chance de o Conselho Deliberativo reprovar as contas do Augusto, o que determinaria o afastamento imediato do presidente do clube. O Augusto tem trabalhado muito mal a questão financeira e também de apresentação dos seus números. Por exemplo, desde setembro do ano passado, ele não apresenta balancetes para o CORE, que é o Conselho de Orientação. Esses balancetes deveriam ser apresentados mensalmente. Por falar em mensalmente, há reuniões mensais do CORE. Ele só esteve em uma dessas reuniões. Para piorar, e aqui que vem o grande cerne da questão, o Corinthians de 2024 registrou um aumento de sua dívida de 700 milhões de reais, foi o primeiro a trazer essa informação. O número é assustador e faz com que o Augusto tenha seu filme queimado dentro do clube. O Augusto e seus pares trabalham agora para a conclusão do balanço de 2024, que precisa ser submetido ao CORE. Numa apresentação preliminar, o CORE já deu a entender que vai reprovar o balanço. Embora o CORE não tenha a oportunidade de reprovar, ele vai sinalizar com uma não aprovação. E aí vai caber ao Conselho Deliberativo dizer se as contas estão ok e se elas são aprovadas ou reprovadas. No caso de reprovação, o Augusto é afastado imediatamente do cargo de presidente e depois vai precisar buscar na justiça o direito de voltar à cadeira de presidente. Para piorar a situação do atual presidente alvinegro, nessa semana houve uma tentativa de golpe por parte do Augusto e de seus pares. Eles tentaram tirar da presidência do Conselho Deliberativo o Romeu Tuma Júnior, alegando que o Romeu trabalhou pelo impeachment dele num processo aberto internamente no clube. Essa situação gerou ainda mais desconforto
e queimou o filme do Augusto com vários dos pares do Romeu. A tendência é que esses pares se juntem a quem não gostou dos números do balanço do Corinthians para votar pela reprovação das contas, o que causaria o afastamento imediato do presidente. Só para arrematar de vez, no dia 16 de abril, ou seja, na próxima semana, vai haver uma entrevista, não, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, vai depor na polícia naquela investigação do caso Vaidbet. E ele não vai como testemunha, e sim como investigado. Existe a expectativa de que o caso Vaidbet tenha seu inquérito finalizado no fim desse mês ou no início do próximo mês. E isso pode tornar a situação do presidente Augusto Melo ainda mais delicada. A saideira. O Conselho Deliberativo precisa votar as contas do presidente até 30 de abril, o que faz com que o ambiente do Corinthians seja o mais quente e efervescente dos últimos tempos. E você, como é que avalia a presidência do Augusto? De 0 a 10, que nota você dá? Já usa espaço para comentário. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.